Formado em Educação Física, com especialização em Fisiologia Humana, iniciou seu caminho espiritual há mais de 20 anos, através de diversas terapias holísticas e alternativas, como o Reiki e Theta Healing. É uma das instrutoras pioneiras no Brasil do Theta Healing, com formação Master in Science pelo Think, nos Estados Unidos da América. Com a palavra, a senhora Tânia Rainha. Muito obrigada, Ricardo. Eu estou muito feliz aqui de trazer um tema sobre curando a criança interior, justamente hoje, que é um dia da criança. E que nós devemos considerar que todos nós temos uma criança dentro de nós. E que muitas vezes ela não pode se mostrar, ser autêntica. Eu gostaria de falar sobre isso, porque muitas vezes deixamos a nossa autenticidade, deixamos de expressar a nossa essência e deixamos de ser bem-sucedidos na nossa vida por algumas travas, por alguma razão. E por que será que nós deixamos de ser tão espontâneos na nossa vida e nos acercar de pessoas que nos elevem para que a gente possa seguir o nosso propósito, a nossa missão e colocar isso em ação no planeta, no mundo, para tornar o mundo um mundo melhor? Que eu acredito que é o tema de todos os palestrantes, tornar o mundo melhor. Eu gostaria de falar como que a nossa mente funciona. Isso é essencial. A nossa mente ela é um supercomputador. E nós temos uma parte da nossa mente que é a parte consciente e a outra parte que é o subconsciente, que nós não temos acesso conscientemente a essa parte, mas é ela que move a nossa vida, que 90% da nossa vida é dirigida pela parte do subconsciente, sem que a gente perceba. Quando somos crianças, nós começamos a assimilar informações. Tudo que se passa ao nosso redor, nós vamos assimilando e toda a informação, como o professor Moacir falou brilhantemente sobre a física quântica, toda essa energia, ela vai ser transportada, importada para a nossa mente. E isso vai formando sinapses que vão formando caminho neural e vão formando uma rede de informações como um computador. São programas. E essa programação vai movimentando e vai dirigindo a nossa vida sem que a gente precise fazer nenhum esforço, porque é o nosso subconsciente que vai dirigir. E nós temos uma pequena parte da consciência que varia de 10 a um pouco menos ou mais, dependendo de cada pessoa, de como expandiu a sua consciência. Nós expandimos a nossa consciência tomando consciência do que está no nosso subconsciente. Então, toda vez que nós nos deparamos com uma situação, eu vou tomar consciência daquilo e vou entender o que aquela informação na minha vida está querendo me mostrar ou quer que eu aprenda algo. Então, a vida é um eterno aprendizado. Mas eu trouxe o tema da criança porque a criança, quando ela é pequena, ela começa a assimilar as informações e isso vai formando a programação, essa rede neural na nossa mente, e ela vai reger a mente da pessoa a vida toda, até que ela tome consciência. Muitas pessoas já estão com uma idade cronológica, com 40, com 50, com 60, enfim. A idade cronológica não é ela que vai determinar se a pessoa tem uma mente sábia, uma mente adulta, mas ela pode ter ainda uma mente infantil, uma mente de criança, que não se desenvolveu de acordo, porque ela não teve alguns fatores na vida dela, não quer dizer que é em todas as áreas, mas se ela não se desenvolveu de alguma forma, se ela não teve encorajamento, se ela não teve apoio, se ela não conseguiu ter discernimento, aprender amor, aprender a amar, a ser amado, ela não desenvolve essa parte da mente dela que fica paralisada. E como que eu percebi isso? Como terapeuta, todas as vezes que eu vou fazer um tratamento numa pessoa, vou atender a pessoa, e como eu sou
Eu sou terapeuta de Theta Healing. O que que essa técnica faz? A gente entra numa frequência mental Theta e a gente entra no campo energético da pessoa, porque cada pessoa é um campo de energia. E esse campo de energia, quando nós acessamos, a gente consegue trazer uma informação, porque toda energia traz uma informação. E essa informação que a gente traz no campo da pessoa, na maioria das pessoas, ela tem alguma trava ou alguma crença limitadora na infância, que a gente considera no nível primário, o nível central, que foi instalado na mente da pessoa naquela parte, na infância da pessoa. E a maioria de nós tem isso, tem limitações que foi instalado. Eu vou falar de uma forma bem simples para você entender que você pode ter passado por situações assim e ter crenças limitadoras que vão impedir você de ser bem-sucedido na sua vida, em qualquer área da sua vida. Vamos dizer que aquela criança, ela não foi elogiada pelos pais, ela sempre foi criticada. Tudo que ela fazia, como você é desastrado, como você é burro, como que você não consegue fazer isso? E a criança acreditou que ela era daquele jeito. E quando nós acreditamos, isso se transforma numa programação mental, porque a gente acredita que a gente é da forma que as pessoas falavam. E por que que acontece isso? Eu acredito que já teve vários palestrantes que falaram que nos falta autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente vai acreditar no que as pessoas falam ao nosso redor. Então, o nosso pai, a nossa mãe, que são as pessoas mais importantes, que são as primeiras que passam as informações para nós, nós vamos nos moldando de acordo com o que eles acreditam. E depois nós ficamos adultos e chegamos lá numa fase que você começa a trabalhar ou ter relacionamentos, enfim, a vida, né, vai prosperando em alguns aspectos, mas as crenças que estão instaladas lá, que estão lá desde a sua infância, elas vão ficar lá regendo a sua vida. Chega uma hora, você vai fazer alguma coisa, começa a fazer um bom negócio ou abrir um negócio e chega num patamar que perde tudo. Você perde tudo, tem uma derrocada financeira ou um relacionamento e acaba isso daí sendo um traumático para a pessoa. Por que que aconteceu tudo isso comigo? Estava tudo indo tão bem. O que que aconteceu? Porque dentro do nosso subconsciente tinha uma informação. Olha, você era burro, as pessoas não aceitam você do jeito que você não se sentiu encorajado, amado lá na infância, e isso aí está regendo a sua vida até hoje. E para que a gente tenha, assim, sucesso em vários aspectos na nossa vida, porque sucesso, o que quer dizer sucesso? É muito pessoal de uma pessoa para outra. Sucesso é ser bem-sucedido no que você quer alcançar. Se você quer alcançar um relacionamento, e se você não é bem-sucedido no que você acreditava que seria bem, que seria um sucesso, você está fadado ao fracasso. Então, sucesso e fracasso é muito diferente de uma pessoa para outra. Mas todas as pessoas querem alcançar os sonhos que ela tem. Quantos sonhos nós temos aí que ainda não realizamos? E o que está movendo isso na nossa vida? São as nossas crenças. E a maioria das crenças que nós temos que podem limitar a nossa vida foram instaladas lá na infância. E é por isso que hoje eu trouxe esse tema curando a criança interior. Como que nós podemos mover a nossa vida se aquela criança que ainda habita dentro de nós está ferida, está magoada, ela se sentiu rejeitada, ela não teve as expectativas correspondidas. Então ela fica realmente lá paralisada. E nessas terapias, quando a gente vai trabalhar com a pessoa, a gente chega lá, naquela parte da infância. E como que a gente chega? Como que eu vou? Qual é o fator determinante para chegar naquela parte e curar aquela criança? Nós temos que
entrar, nós vamos acessar esse caminho para acessar lá onde está aquela criança magoada, ferida, no que está acontecendo hoje na nossa vida. Se você está passando por um relacionamento, se sentiu rejeitado, traído, ou se no trabalho você não está sendo bem-sucedido, ou está atraindo até pessoas que estão puxando seu tapete, que estão te colocando para baixo, e você não está alcançando seus sonhos, o que está acontecendo de errado com você? Você pode até se perguntar, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E não investiga o que está lá já instalado dentro de você. E dentro da nossa mente, ela tem que ter estágios de desenvolvimento que pode ser que a gente não passou por esse desenvolvimento da mente de criança, né, da mente infantil, para a mente adulta. E quando nós passamos para a mente adulta, depois nós vamos passar para a mente sábia. Isso daí não quer dizer que uma criança ela não pode ter uma mente sábia, ela pode ter desenvolvido algumas qualidades que levou ela para algum aspecto ser ter mente sábia ou mente adulta. Não quer dizer que uma idade cronológica, uma pessoa que tem 40, 50, 60, ela não tem uma mente infantil, uma mente de criança. E por que que essa pessoa tem uma mente de criança em algum aspecto? Pode ser que no relacionamento ela tem uma mente muito infantil. E o que é ter uma mente infantil? Uma mente infantil, ela quer ser amada, ela quer ser apoiada, ela espera que o outro a apoie, a ame, a encoraje, para que ela se sinta amada, encorajada, apoiada. Isso é uma mente infantil. E pode ser que para o trabalho ela tenha uma mente sábia, que ela consegue até aconselhar uma pessoa o que ela deve fazer. Olha, para o trabalho é isso. Então, não quer dizer que a mente ela não tem desenvolvimento. A mente ela tem vários departamentos, digamos assim, que é como se fosse mesmo um computador. E quanto mais nós vamos desenvolvendo a nossa mente e entendendo como que a nossa mente funciona, nós começamos a mudar os aspectos da nossa vida externa. Porque tudo que está dentro da nossa mente é projetado fora. Então, tudo que você tem é um filme. Aquele filme que foi instalado, você vai projetar e vai viver essa realidade. Por isso que o professor Moacir falou brilhantemente, parabéns aí pela palestra, foi muito bonito. Nós criamos a nossa realidade porque nós somos co-criadores. Tem o Criador e nós somos co-criadores. Nós somos as criaturas, né, dessa energia primordial, dessa inteligência universal. E para que a gente possa mudar a nossa realidade, eu tenho que tomar consciência do que não me serve mais. Porque como que eu posso mudar a minha realidade? Eu vou tomar consciência, ver o que eu tenho que aprender com isso, resolver, né, superar essa situação e seguir em frente. E quantas vezes nós vamos nos deparar com situações e ficar paralisado? E às vezes uma vida toda. Quantas pessoas têm dificuldade de se relacionar? Quantas pessoas têm dificuldade de descobrir qual é o propósito que ela tem? Qual é o que ela tem que fazer na vida dela? O que eu tenho que fazer na minha vida? O que eu vim fazer nesse mundo, afinal? E isso daí é importante tomar consciência do que foi instalado na mente dela, tomando essas consciências. Não, nós temos vários níveis dentro da nossa mente. Um dos níveis é esse nível que foi instalado na infância. Obviamente que não é só esse nível, nós carregamos crenças dos nossos ancestrais, que tudo que eles viveram, as experiências que eles viveram, vale para nós. Então, se lá atrás os meus ancestrais viveram guerra, passaram fome, pode ser que eu tenha ainda algumas crenças ou esse paradigma dentro da minha mente. Mas eu tenho que descobrir, porque isso daí não está no nível consciente, ele está numa parte do nosso subconsciente. Ou, né, cada área pode usar uns termos diferentes. Eu vou usar consciente e subconsciente. E o nosso subconsciente também tem outro nível, que é do paradigma da humanidade, da consciência coletiva. Então, se grande parte da humanidade acredita num paradigma, isso daí é uma verdade para todas as pessoas.
né? Se 10% ou uma massa crítica acredita, por exemplo, que diabetes é incurável, que não tem cura, então a maioria das pessoas vai acreditar naquilo lá. E nós vemos que tem tantas pessoas que alcançam a cura que a gente nem sabe como. Estava com câncer ou diabetes e acabou alcançando a cura. Como que isso acontece? Eu queria falar especificamente da criança interior. Então, nós temos que entender que nós temos parte na nossa mente que é fundamental para que aquela criança se desenvolva e aprenda algo. Quando nós vamos analisar as pessoas, eu gostaria de que vocês tomassem uma reflexão como que você age na sua vida em relação aos seus pais. Porque os nossos pais é a nossa base da nossa vida. Tudo que eles falaram é como se eles fossem Deus para nós. Então, eles falaram e a gente acreditou naquilo lá. Então, esse nível, né, que é o primário, que a gente aprendeu na nossa infância, que estava lá com o nosso supercomputador, a nossa mente bem, né, zerada, vamos dizer assim, começamos a instalar essa programação dentro da nossa mente, e aquilo lá, enquanto a gente não tomar consciência do que está no meu subconsciente, eu não tenho como trazer para a minha consciência. É como o lado sombra, que seria o subconsciente, e a luz, que seria a consciência. Quando eu tomo consciência das crenças que eu tenho, ou programações, que é a mesma coisa, como se fosse mesmo um computador, porque quando a gente repete alguma crença, ela vai formando um caminho neural e aquilo lá sempre a gente vai seguir o mesmo caminho quando acontece algo. Se acontece algo na sua vida, você vai reagir da mesma forma, até que nós tomamos consciência. Espera aí, não, estou tomando a mesma decisão. E se a gente toma a mesma decisão, nós vamos chegar no mesmo lugar. Para que você alcance resultados positivos e seja bem-sucedido na sua vida, você tem que tomar consciência da onde que você está limitado, limpar essa limitação, entender o que me serve eu manter essa crença na minha vida. O que está me mantendo, por exemplo, de eu ter acreditado que eu era incapaz de fazer alguma coisa. Se você acreditou na sua incapacidade, isso pode estar levando a sua vida até que você tome consciência. Mesmo que você fale, não, eu tenho capacidade, eu fiz tanta coisa, mas em alguma situação aquilo vai se mostrar, vai mostrar a sua incapacidade. Isso quer dizer que você é incapaz? Não, quer dizer que você acreditou no que te falaram. Então você percebe que para você curar essa criança interior, você tem que trazer de volta o seu poder pessoal, porque nós demos poder primeiramente para os nossos pais, que são eles que nos cuidaram. E a gente guarda grandes obrigações que a gente se colocou quando era criança. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência para que fique mais claro. Eu, quando era criança, quando eu via meus pais discutindo, eu acreditava que eles estavam discutindo e que eu tinha que fazer algo para ajudar naquela discussão. E sempre eu ia para o lado da minha mãe, né? Sempre favorecia, eu ia contra o meu pai de alguma forma e apoiava a minha mãe. Por que eu apoiava a minha mãe? De alguma forma, eu queria ser encorajada, amada e apoiada. E é isso que uma criança quer. Sempre ela quer ser amada, encorajada e apoiada. E se a gente não encontra isso lá na infância, nós vamos acreditando que a gente tem que fazer algo para que a gente consiga aquele amor, aquele apoio, aquele encorajamento que a gente não teve. E aquilo vai se estendendo, não só na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos futuros, como também no seu trabalho, em todos os aspectos da sua vida, se você não solucionar isso. Como que a gente faz para entender o que está fazendo com que minha vida esteja limitada? Quando a gente começa a ter algum problema no dia hoje, né, na nossa vida, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo na sua vida que está te incomodando? Vamos dizer, vou dar um exemplo, de que você se sentiu
rejeitado por alguém, ou foi traído por alguém. Se você foi traído por alguém, você vai se sentir que você não pode confiar nas pessoas. Então, você vai fazer o quê? Uma parte da sua mente subconsciente, vai querer corrigir isso e ela vai fazer o quê? Vai guardar essa traição como energia, porque todos os nossos sentimentos são energias. Você não pode pegar o seu pensamento, você não pode pegar o seu sentimento. Tudo isso é energia. E quando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, que são energia, são projetados fora, lembra que eu falei que tem um projetor aqui dentro? Quando eu projeto o meu pensamento e o meu sentimento, isso fora, isso vai virar partícula, vai virar realidade ao meu redor. Então, como já foi explicado lá na palestra anterior, como que o observador, ele testemunha e ele colapsa a função da onda, da energia, e vira em partícula, em matéria, em realidade. E você vai trazendo para a sua realidade mais pessoas que vão te trair. Ou então você vai evitar passar por algum relacionamento. Não quer mais se relacionar por não passar por isso. Vai tentar se proteger de qualquer forma. E como que vai ser esse de qualquer forma? A nossa mente ela é muito rica. Vamos dizer que você foi traído por alguém num relacionamento afetivo, amoroso. A sua mente pode entender, não, então agora eu não posso, isso lá na parte subconsciente. Eu não vou mais me relacionar com ninguém, porque eu posso ser traído. Então, você vai evitar relacionamento. E como que você evita? Você pode não querer mais sair de casa, evita sair, ou então começa a ganhar peso para ficar, não ter um motivo para não sair de casa. Então, sempre tem algo que a nossa mente vai criar, porque a nossa mente é muito criativa, ela vai criar algo para que você evite se relacionar com alguém. Ou no trabalho também, que a gente pode ter todas essas questões, seja no relacionamento, na família, no trabalho, na nossa vida, em todos os aspectos. E como que a gente vai fazer isso para limpar essa traição que a gente teve lá? Nós temos que ir naquela criança, quando ela se sentiu traída pela primeira vez. Se você fechar os seus olhos e interiorizar dentro de você, você vai encontrar tudo que você quer, porque já está aí dentro de você. Todos os problemas e a solução já está aí dentro de você. Quando nós entramos e buscamos dentro de nós, onde que aquela criança foi traída, foi magoada, foi rejeitada, e a gente vai chegar naquela criança e como ela se sentiu. E o que serviu passar por aquela situação? A gente vai fazer algumas perguntas. O que me serviu passar por uma traição? O que me serviu ser rejeitado? O que me serve guardar esse ressentimento da minha mãe ou ressentimento do meu pai, do que eles falaram, do que eles fizeram? Tudo isso vai fazer com que a gente tome consciência o porquê, qual é a razão e o que eu tenho que aprender, né? O que eu tenho que aprender para que eu possa liberar esse ressentimento, essa rejeição, ou uma culpa que você guarda, ou até mesmo um medo, né? O medo de errar, o medo de falhar, o medo de ser rejeitado, que é a base, né, dos medos, é o medo da rejeição. Isso vai evitar, se você tem um medo, esse medo de ser rejeitado, que lá na infância você se sentiu rejeitado e guardou essa rejeição, isso vai afetar a sua vida hoje. Você não vai apresentar um trabalho que você tem tanta expectativa de mostrar para o mundo o que você fez, mas fala, mas o que as pessoas vão dizer se eu fizer isso? E como que elas vão me julgar? Você já fica com medo de ser julgado, medo de ser rejeitado pelas pessoas. E as pessoas que têm medo de ser rejeitado, ela nunca vai ser espontânea, que são as características positivas de uma criança. Hoje nós estamos no corpo adulto, mas nós temos características de criança que a gente deve manter, que é a espontaneidade, a curiosidade de sempre estar querendo aprender do novo, de estar aberto para o novo. Uma pessoa, ela mostra, independente da idade
a idade cronológica se ela está velha, porque ela tem resistência para mudança. Isso é uma mente já que está velha, vamos dizer assim. Não é nem uma mente adulta, nem mente sábia, é uma pessoa que é resistente mesmo para mudança, porque ela acredita que já não precisa mais mudar, já estou numa fase que agora eu não mudo mais. E toda essa resistência para mudar acaba afetando a nossa vida em todos os aspectos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser apenas um reflexo do que está dentro de nós. Então, a pessoa que ela é ranzinza, que ela quer corrigir os outros, aquelas pessoas que ficam corrigindo tudo, você está errado e apontando o dedo para a pessoa, julgando as outras pessoas, ela já está numa mente adulta, mas é uma mente adulta que super corrigida, que a gente fala, que quer corrigir as pessoas. E essas pessoas que têm mente adulta, que quer corrigir as outras pessoas, ela vai atrair que tipo de mentalidade? Uma pessoa que tem uma mente infantil, uma mente de criança, para ela poder corrigir. Isso tudo mostra que nós temos que desenvolver a nossa mente, de mente criança, né, infantil, para mente adulta, para mente sábia. E sempre devemos pensar como que uma mente sábia agiria em alguma situação. Se você parar e pensar como que uma mente sábia agiria, uma mente infantil, eu vou falar as características de uma mente infantil. Uma mente infantil, ela é rebelde, reclama constantemente, ela faz birras, ela não se importa com os outros, ela não tem consideração pelos outros, ela não é leal, ela muda, aquelas pessoas que mudam de qualquer momento, ela muda de time, vamos dizer assim. Eu estava jogando num time, mas daqui a pouco eu vou para o outro. Se ela está no emprego, ela acha que o emprego, o trabalho que deve para ela não vai se empenhar em ser melhor naquele trabalho. E algumas características você pode ter dessas características de criança na sua mente. Eu acreditava, por exemplo, que eu não era birrenta. Eu sempre achei criança birrenta chata demais. O que essas crianças birrentas que ficam fazendo espetáculo? Eu quero. Criança, né? Criança. Mas eu vejo adultos, né, também que são assim birrentos, mas eu considerava que eu não fui uma criança birrenta, que eu não era birrenta. Até que eu me deparei com uma criança dentro de mim que era birrenta, que ela fazia birras na idade adulta, na minha vida. Agora, há pouco tempo, descobri isso, que eu ia fazer alguma coisa, eu ficava, não vou fazer. E daí eu comecei a ver que existia uma criança birrenta que, quando eu era criança, por eu querer ajudar minha mãe, defender minha mãe, eu tive que ser adulta antes do tempo. Então, eu tive que ser praticamente mãe da minha mãe na situação para querer, né, apoiar, para fazer e tudo isso, né, era o que eu acreditava que eu tinha que apoiar para ser amada, para ser aceita por ela, para ser reconhecida pela minha mãe. Então, tudo isso, nós temos essas características de querer que o outro, né, nos supra das nossas necessidades para que a gente cresça. E aí eu vi que quando eu era criança, eu não pude ser birrenta porque eu tive que ser adulta. Mas não pensem que aquela criança que era birrenta, que naquela idade, como criança, na idade infantil, ela não desenvolveu essa característica, ela suprimiu. Então, eu suprimi, aquela criança suprimiu a birra dela para ser adulta. Mostrava, em algumas situações ela se mostrava. Até meu marido falava, Tânia, que infantil, você fala desse jeito. E daí eu falava, eu não sou infantil. Aí eu revidava, porque eu não percebia a minha infantilidade em alguns aspectos e as minhas birras em alguns aspectos. Isso eu tive que trabalhar. E esse trabalhar que eu falo é reconhecer as nossas deficiências. Reconhecer se eu sou uma pessoa que me coloco de vítima. Ah, eu sou a vítima. Tudo acontece na minha vida de errado, tá tudo errado na minha vida. As pessoas
se aproveitam de mim. E tudo isso está relacionado com o quê? Por que que a pessoa se coloca na vítima, ou então aquela que reclama de tudo? Ela quer, de alguma forma, chamar a atenção. Aquela criança não teve atenção, não teve as necessidades dela correspondida. E quando ela fica adulta, ela quer que as necessidades dela sejam correspondidas, mas ela fica daquela forma meio sutil, como se o corpo é de adulto, mas dentro dela ainda tem uma mente que não foi desenvolvida naquele aspecto. Vejam bem, aquele aspecto. Não quer dizer que ela é só criança ou ela é só adulta, não é assim. Você vai ter aspectos dessas três mentes na sua vida. E quando a criança ela foi machucada e ferida, ela vai guardar isso dentro dela. Enquanto ela não curar essa criança interior, essa criança não vai se mostrar, não vai ter espontaneidade. Como que a gente percebe que a pessoa ela não mostra a espontaneidade dela? Ela tem que ser sempre certa, tem que ser sempre perfeita. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser. E por que que as pessoas têm que ser perfeita? Por que que você tem medo de errar? Porque se eu falhar, as pessoas vão me julgar, vão me cobrar, porque a gente já passou por isso lá na infância. Mas hoje nós não temos mais idade e nem os nossos pais para a gente chegar lá no meu pai e falar: olha, pai, você errou com a minha educação, mãe, você errou com a minha educação, olha, eu sou assim porque vocês. Isso é mente infantil. Eu não preciso mais cobrar isso dos meus pais, mas sim trazer dentro de mim eu corresponder às minhas expectativas. E como que nós vamos corresponder às nossas expectativas? Nos amando, nos apoiando. Aí sim você vai ter aquela criança curada dentro de você. Trazer essa consideração por si mesmo, o amor próprio, que ele pode ter ficado lá na infância ou lá na adolescência, de você ter passado algumas questões na sua vida, porque a nossa vida é muito complexa, passamos por muitas questões que muitas vezes deixam marcas e cicatrizes e traumas, e tudo isso fica registrado dentro da nossa mente. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida e quer curar aquela criança, você tem que tomar consciência do que está aí dentro de você e consciência dos seus sentimentos, do que você guarda de ressentimentos, de mágoas, ou culpas, ou arrependimentos, ou rejeição. O que você está guardando dentro de você? Então, nós temos uma mente que ela é muito poderosa e nós podemos manifestar tudo, porque nós somos co-criadores, nós podemos manifestar tudo que nós queremos. Você pode manifestar um trabalho, você pode manifestar um relacionamento, você pode manifestar uma casa dos seus sonhos, a viagem dos seus sonhos, tudo que você quiser, porque nós somos co-criadores, mas você vai manifestar de acordo com o que está dentro da sua mente. Tudo que você pensa e que você sente, você emana essa energia para o universo, e essa energia, ela tem uma frequência, e você vai voltar materializado, vamos dizer assim, na matéria, na realidade da nossa vida, de acordo com o que eu vibro, porque existe uma lei universal, que é a lei da atração. Você atrai o que você vibra. Enquanto você não melhorar a sua vibração, você não se trabalhar, você vai atrair exatamente o que você está vibrando. Então, uma criança que foi machucada, uma adolescente que se sentiu traída, ou até uma criança, muitas vezes se sentiu traída pelos pais. Não é só traição de relacionamentos, que um traiu o outro. Vamos dizer que aquela criança percebeu que o pai e a mãe mentiram para ela. E os pais eram os deuses. E de repente ela pega aquela mentira e se sente traída. E guarda aquilo lá como uma mágoa, um ressentimento. Olha, meus pais
mentiram para mim. Meus pais, eles também mentem, então eles não são perfeitos. E você vai guardar esse ressentimento, e esse ressentimento é energia. Tudo é energia, o pensamento e o sentimento é energia. E isso cria como se fossem moléculas dentro da nossa mente, e quando nós vamos manifestar algo, nós vamos manifestar baseado no que eu tenho na minha mente. Se eu tenho ressentimento, como que eu vou criar minha realidade? Baseado nos ressentimentos que eu guardo. E eu vou atrair relacionamentos que vão me trair também. Por quê? Porque eu já senti isso e eu guardo isso. E quando a gente tem medo de algo, é exatamente o que a gente vai atrair. Porque os medos, os nossos medos têm uma vibração baixa. Se a gente for considerar como vibrações, então, ressentimentos, medos, mágoas, culpas, têm uma vibração energética. Ela tem uma vibração baixa. Amor, bondade, compaixão, ajudar o próximo, ser leal, né? Ter lealdade, respeitar a opinião das pessoas, tudo isso tem uma vibração elevada. Quando nós estamos numa vibração baixa, como que a gente faz para a gente elevar nossa vibração? Nós temos que ganhar virtudes. São as virtudes e as habilidades que nós vamos conquistando com os aprendizados da vida é que vão elevar a nossa frequência. Então, se você passou lá, né, na infância por alguma situação de ser rejeitado, eu vou trazer o que eu tenho que aprender com isso. O que você aprendeu lá naquela época quando você foi rejeitado? Alguma coisa você aprendeu de positivo. Vamos dizer que aquela pessoa sentiu rejeitada pelo pai, pela mãe, ou por algumas pessoas ao redor que formaram, né, aquela formação inicial na nossa mente, e ela sentiu que foi rejeitada. Então, o que ela tem que aprender? O que ela aprendeu? Olha, eu aprendi que eu tenho que fazer, que eu tenho que ser independente. Aprendi que eu tenho que ser independente, não posso depender de outras pessoas. Bacana, aprendeu uma habilidade, ser independente. Então, ótimo, você é independente, aprendeu isso daí. Mas o que ela tem que aprender para liberar aquele ressentimento que ela está guardando? Porque se ela não liberar aquele ressentimento, ela não abre espaço para o novo. Por que uma pessoa é tão resistente e outras aceitam tão bem? Uma criança, ela está sempre aberta para as novidades. E uma pessoa que é mais adulta, ela vai endurecendo. O que endurece essa pessoa? São as mágoas, ressentimentos, rancores, ódio, rejeição, culpa, arrependimento. Tudo isso vão criando, endurecendo, não só a nossa mente, como o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele vai ficando enrijecido, porque nosso corpo é a nossa alma se expressando. E se eu estou com uma expressão, né, eu não consigo, a minha alma não consegue se expressar por todas essas razões, ressentimento, mágoa, tudo isso que está endurecendo, o corpo vai ficando duro, começa a mostrar rigidez, começa a aparecer doenças, disfunções no nosso corpo físico. Porque nós somos, se a gente aprofundar no nosso corpo físico, nas nossas células, nós somos, aprofundando de uma forma bem específica, falando, as nossas células, se eu aprofundar, vão ter moléculas. Se eu aprofundar nas minhas moléculas, eu vou encontrar átomos. E se eu aprofundar no átomos, que eles são formados de 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, se eu aprofundar num dessas partículas, tudo bem? Acho que tem alguém dividindo a tela. Se eu aprofundar nessas partículas, eu vou encontrar supercorda ou bóson de Higgs, isso é ciência, e mais profundamente, se eu aprofundar nisso, eu vou encontrar uma energia criadora que criou tudo no universo. E essa energia criadora de tudo no universo, ela vibra dentro de nós. E quando nós deixamos de enxergar e de sentir que nós somos parte dessa energia primordial, por que a gente deixa de acreditar
porque a gente acha que está separado dessa energia primordial e acabo criando disfunções no nosso corpo, criando medos, inseguranças, porque a gente não percebe que a gente é parte, é centelha divina do Criador. E trazendo essa energia da centelha divina, dessa luz dentro de nós, nós vamos começar a limpar essas arestas que são ressentimentos, mágoas, e tudo isso, a maior parte, não vou dizer que é tudo, está lá naquela criança machucada, que precisa ser curada dentro de nós. Nós vamos limpando e essas arestas que não nos servem mais, que não serve mais eu viver com aqueles ressentimentos, com aquelas mágoas, com aquela rejeição. Eu vou entendendo e aprendendo virtudes e habilidades para seguir na minha vida, eu começo a brilhar. E o que é esse brilhar? É trazer essas características tão importantes da criança que já está dentro de você. Essa criança sempre existiu, mas em algum momento, em algum aspecto, ela deixou de brilhar. E toda essa cura que eu estou falando é tomar consciência de que nós guardamos dentro de nós ressentimentos, remorsos, rejeições, medos. E quando nós limpamos isso, aquela criança começa a aparecer, ela ser autêntica, a brilhar, sem medo de se relacionar, porque ela está aberta para o novo, ela está aberta para fazer o que ela veio fazer nesse mundo, que cada um de nós tem um propósito. E cada um tem um propósito que muitas vezes a gente esquece qual é o nosso propósito, mas eu vou lembrar você, qual é o seu propósito? Eu não sei o que você faz na sua vida, mas eu sei o que vai ser o seu propósito que você veio fazer nesse mundo, que é ajudar o próximo. Se o seu propósito não estiver em ajudar o próximo, não é o seu propósito divino de estar aqui. Lembre-se de quando você era criança, o que você queria fazer? Qual é a diferença que você queria fazer no mundo? Porque cada um pode fazer a diferença. E fazer a diferença não quer dizer que nós vamos ser melhor que o outro ou pior. Nós vamos ser únicos. Cada um de nós tem algo para contribuir com isso. E se você não curar essa criança e não trouxer essa autenticidade, você não vai brilhar, você não vai colocar o seu propósito na sua vida. E uma das características que a gente deve manter da criança é se divertir, é sorrir, é ter essa espontaneidade. Então, quanto que você está colocando de alegria na sua vida? Quanto que você está sorrindo? Ou você está sendo enrijecido, endurecido? E isso daí vai criar o quê? Um corpo, né, duro, porque o nosso corpo é a expressão da nossa alma, e a nossa alma não pode se expressar, porque tem tantas carcaças ali, né, impedindo de trazer esse brilho. E uma das características que a gente tem que trabalhar é se sentir inseguro. Se você está se sentindo inseguro ou insegura na sua vida, ou não tem aquela coragem de mudar para o novo, porque, tô velho demais, agora já não dá mais tempo, eu poderia ter feito isso, feito aquilo, guardando remorsos, arrependimentos, que poderia ter feito uma faculdade que eu não fiz, eu poderia ter aprendido, mas você está aqui no mundo, você está vivo, você tem algo que está vibrando aí dentro de você, que é o seu pulsar no seu coração. Então, você ainda tem o que contribuir. E você tem ainda como curar a si mesmo, como curar essa criança e trazer o seu melhor, expressar essa criança para o mundo, expressar a sua alegria, expressar a sua autenticidade, a sua espontaneidade. Se você não está trazendo essas características, algo tem que ser trabalhado. E quem tem que trabalhar é você mesmo, é tomando consciência do que me impede de brilhar, o que me impede de trazer essa missão para o mundo. E é isso que nos realizam. Não é ser bem-sucedido na nossa vida, não quer dizer que você vai ganhar rios de dinheiro.
Porque para algumas pessoas, ser bem-sucedido pode significar isso. E aí, tudo bem. Mas o que importa é você ter tanta, né, tanta riqueza material e não ter dentro de você a sua felicidade. Isso já foi comprovado cientificamente que a pessoa que mais tem felicidade no mundo era um monge budista. E o que ele tem de diferente de nós? O que tem de diferente que ele tem felicidade e outras pessoas não sentem isso? É o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos e nós vamos trazer o que eu vim fazer. Você se conhece? Você sabe quem você é? Ou você está esperando que as outras pessoas te apoiem, que as pessoas te amem, que a pessoa que está ao seu lado faça algo por você, mas você não está fazendo nada por você. Então, traga essa autorresponsabilidade que é ser a sua melhor versão. Porque nós vamos sair desse mundo, isso é fato, todos nós vamos sair, e nós queremos deixar um legado, talvez, ou um pouco melhor o mundo do que quando nós entramos. Então, eu espero que cada um de nós tome consciência, porque cada um mudando, podemos fazer uma diferença no mundo. E como nós temos, eu falei lá do nível de crença, tem um nível que está relacionado com a consciência da humanidade. E se nós mudarmos, se cada um de nós, uma pessoa de cada vez, vai mudando a consciência, elevando a sua consciência, tomando consciência do que me trava, de quais são as minhas limitações e aumentando a minha vibração com virtudes que são compaixão, respeito pelo próximo, bondade e ajudar o próximo da forma que você puder, da forma que nós pudermos. Eu tenho que dar dinheiro para o próximo? Não, às vezes uma palavra, você olhar para uma pessoa, você considerar, respeitar, ouvir uma pessoa, você já está contribuindo. Então, eu convido vocês, né, para que vocês possam ampliar, se vocês gostarem desse assunto, fazendo os cursos do Theta Healing, que ele traz bastante essas questões de ser, sim, o protagonista da nossa vida. Oi, Ricardo. Lívia, muito obrigado, Tânia, pela sua excelente palestra, pela gentileza de compartilhar o seu conhecimento conosco. Lembramos ao nosso público que pode fazer suas perguntas à nossa palestrante pelo WhatsApp, 54 991 23 36 17. E já temos aqui duas perguntas, Tânia. Primeira, como a frequência da pessoa que está à frente da coordenação do trabalho espiritual pode afetar no desempenho do trabalho do grupo? Sim. Uma pessoa que está, quando ela está na frente de um trabalho espiritual, nós canalizamos uma energia. Porque como que a gente canaliza? A gente se conecta com essa fonte primordial de energia através de uma oração focada, a gente se conecta com essa energia e nós vamos trazendo essa frequência para que a gente possa equilibrar todo o grupo. Então, eu como instrutora, quando eu vou dar um curso, sempre eu ensino todas as pessoas a entrarem nessa oração focada para se conectar com o Criador, mas elevamos a nossa frequência quando a gente se conecta com tudo. É como se a gente entrasse em fase com essa energia primordial. Entrando em fase, nós vamos trazer o nosso melhor, a nossa melhor energia, porque nós estamos, na verdade, nesse corpo, né, que é reduzido de energia, não tem como vibrar numa frequência, né, tão elevada como do Criador, mas quando nós entramos em fase, nós trazemos essa energia para a nossa vida diária. Perfeito. E a segunda pergunta que nós já temos aqui, como posso ressignificar traumas, ressentimentos e medos? Esse é o trabalho que eu faço, né, como ensino nas terapias. Como que a gente faz? Eu vou entrar, nós vamos entrar nessa frequência. Primeiro a gente faz umas perguntas para a pessoa. Quando começou esse sentimento dela? O que estava acontecendo na vida dela? Quem que causou aquilo? Quando foi que aconteceu? A gente vai usando um processo que a gente fala digging, que é escavando. A gente vai escavando
para chegar aonde está a crença raiz daquela situação e liberar aquela crença raiz e o trauma, liberar ela do trauma quando ela tem uma compreensão do que aconteceu aquilo. E os traumas, por incrível que pareça, eles ficam registrados na nossa pele. Então, quando a gente libera, a pessoa sente uma liberação, ela começa a inspirar mais, inspirar ar e trazer aquela libertação. E a gente vai fazer essas perguntas e perguntar para a pessoa o que ela está aprendendo e o que ela tem que aprender. Porque tudo na nossa vida é aprendizado. Tudo na nossa vida. A vida é uma escola. E quando eu aprendo aquela lição, eu não vou passar mais pela mesma situação. Nós vamos passar por outras situações, mas aquela situação que me causou um trauma, uma dor profunda, um sofrimento, ela só foi para trazer um aprendizado. Quando eu tomo consciência do aprendizado, libero aquilo e libero também as pessoas, porque a gente toma consciência, porque a gente acredita que é o outro, né? O outro me causou essa dor, o outro, ou a situação que causou essa dor, e não, foi só um fator, né? Foi o gatilho para disparar algo dentro de mim que tem que ser trabalhado. Trabalhou essa questão, a outra eu libero aquela pessoa porque eu já aprendi a lição. E pode ter certeza, você não vai mais atrair aquele tipo de pessoa para sua vida. Ou se você, ela não vai te incomodar mais. Mesmo que sejam pessoas próximas, ela não vai mais incomodar naquela questão que te incomodava antes. Porque é aí que começa o nosso aprendizado. São as pessoas que nos incomodam, né, que estão fora, que a gente acha que é elas que estão errado, elas fizeram isso para mim, elas que causaram, elas são os maiores mestres na nossa vida. Elas vão nos ensinar algo. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. Que relação pode ser feita entre os conceitos aqui discorridos, provindos do Theta Healing, e uma sessão prática de apometria? Eu posso falar do Theta Healing, de apometria, eu vou ficar um pouquinho... Não vou saber colocar os dois assim no mesmo, mas eu posso falar do Theta Healing. Numa sessão do Theta Healing, nós usamos a energia do Criador. Nós vamos fazer uma oração focada e se conectar com o Criador. Eu vou entrar no campo, quando eu entro nesse campo, a minha mente ela vai entrar numa frequência teta. Essa frequência teta, ela acessa o campo energético da outra pessoa e acessa a parte do nosso subconsciente. Então, a gente começa a receber informações da fonte, do Criador. E eu vou entrar no campo da pessoa e fazer algumas perguntas, se vai fazer sentido ou não para a pessoa, e a gente usa também de um teste energético, que é da cinesiologia, que a gente fala o teste muscular, para comprovar se ela tem ou não aquela crença, ou se ela tem ou não aquele falta de sentimento, porque às vezes ela nunca experimentou um sentimento, ela nunca experimentou uma sensação de ser amada, nunca experimentou uma sensação de se sentir segura, de confiar no seu potencial. Então, nós vamos trazer esse sentimento da fonte criadora e nós vamos apenas testemunhar, como o professor Moacir falou, nós vamos apenas observar o Criador fazer a cura. Nós vamos ser apenas a testemunha. Então, quando nós testemunhamos, a cura acontece. Só quando nós testemunhamos. Então, nós somos apenas esse testemunhar. E quem faz a cura é a fonte criador, o todo, o Deus, o nome que vocês quiserem usar. Perfeito, muito obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Ou seja, que dicas adicionais você poderia dar para mantermos aquelas qualidades da criança interior, como a alegria, a espontaneidade, através das nossas atitudes, do nosso dia a dia? Como podemos melhorar isso? O que tem que acontecer, tem que limpar essas questões que nos impedem de ser espontâneos, porque você já é esse ser espontâneo, alegre, tem essa autenticidade, mas o que impediu você de ser autêntico? Porque você acreditou e deu mais importância para a opinião do outro do que a sua própria opinião. Então, nós temos que limpar essas questões de que a opinião do outro é mais importante do que a minha. E por que a gente dá importância? Obviamente que sempre é uma crença. Vamos dizer que eu tenho que ser apoiado, ser amado pelo outro para me sentir segura.
né? Então, se você tem que ser amada para se sentir segura, já é uma crença limitadora. Eu tenho que limpar, eu mudo essa crença, e a gente sempre limpa e reprograma a nossa mente para que eu sei como me sentir amada sem depender da outra pessoa, eu sei como me sentir segura sem depender do amor da outra pessoa. E pronto, imediatamente sua mente é reprogramada e você começa a atuar na sua vida dessa forma. Maravilha. Tânia, agradecemos imensamente pela Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, até o nosso próximo encontro e gratidão aí pelo convite.